Olá, aqui é Carolina Pfeffer do Vida Sensacional. Eu sou radiestesista e hoje eu vim falar sobre o melhor ritual de proteção, o mais poderoso ritual de proteção. E antes de tudo, quando a gente pensa que a gente precisa se proteger de alguma coisa, então quer dizer que a gente se sente profundamente vulnerável. A gente precisa que alguém venha em nosso socorro, que alguém esteja a nosso favor. De preferência, alguém mais poderoso do que nós, alguém que possa combater aquele que vem trazer para a gente um perigo. O que é ser vulnerável? Ser vulnerável é alguém sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. Isso é o conceito do dicionário. Mas assim, quando a gente vai olhar a proteção, ela é sempre uma necessidade porque a gente se sente precisando, a gente se sente em falta. Nós não somos suficientes para prover da gente mesmo a nossa, vamos dizer assim, a nossa proteção, a nossa guarda. Então a gente se ofende muito fácil às vezes. Às vezes a gente sempre espera que alguém vai nos prejudicar, que alguém vai nos atacar, nos derrotar. E a imagem que vem mais à nossa cabeça, pelo menos aquilo que é mais comum, é isso daqui, né? Os anjos precisam nos proteger. Aquilo que é do alto, aquilo que é divino. A gente só se sente segura quando a gente se conecta com esse divino. Ok, mas a questão de se conectar ou não é a intenção. Quando a gente faz isso por um medo muito grande, então a gente baixa de certa forma, de tal modo, a nossa frequência pessoal, que a gente sintoniza com tudo aquilo que traz medo pra gente. Quando a gente sente vergonha da gente mesmo, quando a gente se coloca num patamar abaixo e sempre espera que algum ser divino, que alguém tenha misericórdia, que a gente tenha que ser socorrido de alguma forma, então isso só por si já vai colocar a gente numa situação de vulnerabilidade. Porque quando você tá com muito medo, isso é uma coisa que quem trabalha muito com animais, eles falam bastante. Olha, o animal percebe se você tá com medo ou não. Então, às vezes, o cachorro se comporta de uma forma com uma pessoa e de outra forma com outra pessoa. Se essa pessoa chega, às vezes, já bagunçando, já, vamos dizer assim, ocupando espaço, às vezes o cachorro tende a atacar, porque ele entende que aquela pessoa é uma ameaça. Agora, quando o outro vem tranquilo, calmo e faz as coisas, vamos dizer assim, com tranquilidade, o cachorro, às vezes, nem reage. Eu já vi isso, porque a minha cachorra já tem assim, um comportamento muito condicionado a isso. Depende muito da forma como o outro interage, como o outro se apresenta. Então, ela vai reagir a isso. E quando a gente se coloca numa situação em que a gente tem muito medo, em que a gente enxerga perigos por toda parte, em que para cada solução a gente encontra vários problemas, então quer dizer, essa proteção divina, a gente acaba se conectando com ela na base do medo. E quando a gente faz isso com medo, a chance da gente se conectar com seres que podem realmente nos prejudicar é muito alta. Por isso que a questão da proteção e de se sentir vulnerável está muito intrínseca. Por isso que eu coloquei assim, poxa, a melhor proteção. Por quê? Porque se você for rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo, se você for fazer a conjura de 21 dias, usar amuletos de proteção, usar cristais, usar ervas, fazer banho de sal grosso, tudo isso, mas se você tiver essa motivação do medo, o medo te passa a rasteira em tudo isso, porque você em si mesmo, você é a essência divina, você é uma semente do divino, ele está dentro de você. Quando você se conecta com isso, então a partir daí vem a tua proteção, a partir daí vem essa, vamos dizer assim, o vencer a vulnerabilidade de uma forma definitiva, vem do sutil, vem da tua aura, do teu inconsciente, daquilo que está abaixo da superfície. Na superfície, na casca, todo mundo pode parecer qualquer coisa que quiser. Basta, vamos dizer assim, conseguir fingir um pouquinho melhor. Mas, por dentro,
Às vezes a pessoa tem uma autoimagem tão destruída que ela não entende isso. Ela não consegue entender de forma alguma como que ela pode ter Deus dentro dela. Poxa, mas Deus não tá lá fora? Deus, eu não tenho que ir uma igreja para rezar? Eu não tenho que fazer tal coisa? Eu sou merecedora ou eu não sou merecedora? Como é que é isso? Não, Deus está dentro, mas ela não consegue enxergar, ela não consegue entender isso profundamente. Não é assim com a mente, com a mente eu já entendi, todos nós somos uma parte do divino, uma parte do todo que está em tudo. Ok, com a mente é isso, mas quando você lida com seus sentimentos, aí vem um medo muito grande. E o medo é diferente da fé, do amor. Quando você sente essa fé dentro, então daí o medo cai por terra. Mas isso é um trabalho, isso é uma questão de muito tempo, de preparo e de um processo. Porque assim, veja, isso daqui é uma imagem do planeta Terra. A gente não enxerga isso daqui. Quando a gente olha assim para o céu, a gente não enxerga nem os raios solares, das tempestades solares, muito menos isso daqui. A gente sabe que existe uma camada de ozônio. E especificamente aqui, ó, no Polo Norte e no Polo Sul, ela está um pouquinho debilitada por conta dos outros gases que acabam interagindo com o ozônio e fazem os buracos, que a gente chama, né? Então, assim, se a Terra, esse planeta, tem uma proteção contra aquilo que vem de fora, os asteroides que vêm por aqui, eles são corroídos mesmo, de certa forma, com o calor, com o atrito dessa camada, e não chegam na Terra, algum outro chega, mas eles já chegam aqui muito menores do que aquilo que eles vieram. Então, é para isso que serve essa proteção invisível, que você olhando para o céu, você não vai saber que tá lá, mas ela tá. O céu é azul, por causa dos gases, mas a gente não sabe, olhando assim de fora, que é tão grande assim. Se você for considerar essa ilustração aqui, a Terra é muito pequenininha em relação ao seu campo eletromagnético, a essas ondas que circundam e que conseguem fazer essa proteção. Então, você também tem esse centro eletromagnético. Isso não é, vamos dizer assim, uma descoberta recente. Isso é fonte de sabedoria muito antiga. Principalmente as civilizações, as culturas orientais, eles sabem disso. Quando você cura o teu exterior, quando você cura os teus pensamentos, os teus sentimentos, aquilo que você se enxerga no espelho, aquilo que você percebe de você, então o teu interior, o teu exterior, aliás, né, aquilo que a gente fala de corpo físico, então isso daí fica curado. Da mesma forma como a Terra tem a sua aura de proteção, nós também temos. E não é uma novidade. É um centro eletromagnético que funciona muito semelhante ao da Terra. E veja, o que está no meio desse centro aqui? Somos nós mesmos. Só que a gente acaba saindo desse centro. A gente acaba acreditando em um monte de coisas que falam pra gente. E isso é desde muito cedo. Isso são momentos assim que você não vai lembrar. Eu tenho 2 gêmeos, 2 crianças com 5 anos hoje. E eu lembro que quando eu tava, assim, as primeiras pessoas que vêm visitar e tudo mais, eles às vezes olhavam para as crianças, é um menino e uma menina, e falavam assim: nossa, fulaninha vai ser assim, assim, assim. Nossa, como o Miguel é assim, assim, assado. Eu pensava assim comigo, são pessoas que estão vendo a criança pela primeira vez na vida delas. Eles não têm contato com a criança. Eles estão julgando a criança de uma forma global por um comportamento específico. E estão rotulando essa criança por um comportamento específico. Ok, só que a criança em si, ela não tem o filtro formado. Ela não tem essa aura aqui formada. O que ela faz é aceitar a informação. E quando, principalmente, tem algum parente, né, que gosta às vezes de ofender os pais através dos filhos daquela pessoa.
Então, às vezes, ela não tem coragem de falar na sua cara o quanto você é insuportável, o quanto você é, sei lá, qualquer coisa. E ela olha para a cara da sua filha e diz: nossa, essa daí não sei se vai ter muitos amigos, né? Porque e começa a vomitar um monte de besteiras. Então, isso são influências externas, mas que estão de tal forma grudadas em nós, porque do 0 aos 6 anos a gente aceita essas informações como verdadeiras. Pior ainda se essa dita parente ou essa cuidadora mesmo, pai e mãe, tem isso daí muito arraigado nela. Então ela vai repetir isso para essa criança muitas vezes. E como a criança ainda não tem esse filtro formado ali, isso vai ficar ligado. Vai ficar lá dentro desse campo sutil como uma verdade. E esse campo, que é para rodar dessa forma harmônica, ele vai começar a se chocar com essas pseudo-verdades. E ele vai fazer aquilo que a gente chama de blocos energéticos. São travas, como se o fluxo fluísse de um rio tranquilamente e de repente tivesse uma barragem ali. E essas barragens energéticas, elas causam problemas físicos. E assim, mas como é que a gente sabe de tudo isso? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende, a gente não sabe as raízes disso daí. E como a aura é formada de várias camadas, como esse desenho ali está dizendo, às vezes são coisas muito profundas, que a gente sempre teve como verdade na vida, que a gente não é capaz de questionar isso. Poxa, se isso não for verdade na minha vida, então o que mais poderia ser verdadeiro, sabe? Parece que isso está tão arraigado dentro da gente que se confunde com a nossa própria identidade. E como ninguém quer perder a identidade, ninguém quer chegar num ponto que não sabe quem se é, a gente assume isso como verdade. Por mais prejudicial que isso seja. E isso nos torna vulneráveis, porque não fazem parte da nossa verdade. Não é verdade. Não tem chance disso ser verdade. Mas adotamos isso daqui como verdade. Por quê? Porque a minha avó sempre me disse que ninguém na nossa família tem sorte no casamento. Então a pessoa já se predispõe a casar com outra que sabe que não vai dar certo, que sabe que vai durar pouco. Para quê? Para que faça sentido aquela verdade que a avó disse. Mas isso não é consciente, isso tá por baixo, isso tá no sutil. Ninguém faz algumas escolhas de forma consciente. A gente faz isso porque a gente tem esses bloqueios, esses paradigmas, essas verdades muito bem arraigadas. E às vezes não, né? Na maioria das vezes não são verdades nossas. E o que seriam as verdades nossas? É aquilo que a gente fez por experiência. A forma como você aprendeu a cozinhar um arroz, a cozinhar um feijão, a forma como você aprendeu o que é que se come no café da manhã, o que é que se come no almoço, o que se come na janta, foi de sua experiência? Ou foi aprendido, foi um costume que foi adotado, foi adquirido conforme a cultura que nós temos, conforme o lugar onde nós nascemos? Isso foi adotado, veio de fora, mas que passou a ser nosso, porque nós pegamos isso pra gente. Você não vai pegar e falar, será que é bom tomar de café da manhã, tal coisa? Não, você já sabe mais ou menos aquilo que você gosta. Por quê? Porque você tem esse costume. Agora, se você tivesse nascido em outro lugar, seu costume seria outro. É por isso que eu falo que é externo, não é seu. Aquilo que é seu mesmo, original seu, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, é muito poderoso, porque é a sua verdade. É aquilo que é centro seu, aquilo que, quando a gente retira essas coisas, quando a gente limpa tudo isso dali, a gente tem o nosso centro limpo, então a gente consegue se centrar em nós mesmos. A nossa essência consegue transparecer aquilo que a gente veio fazer nessa vida, além das expectativas daqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que é nossa missão de alma, ela vai brotar, ela vai aparecer.
A gente vai conseguir, vamos dizer assim, se expressar da forma como a gente sempre gostaria de ter se expressado. E não segundo preconceitos, segundo rótulos que colocam dentro da gente, porque a gente consegue ir se limpando. Mas na medida em que a gente vai vivendo, normalmente a gente não faz isso. Normalmente a gente se conecta com pessoas que também não conhecem a própria essência, também não sabem quem são. Você conhece daquela pessoa a superfície, a casca, a aparência. Por dentro mesmo exige convivência. Mas quando você convive com aquela pessoa, você percebe que a sua percepção sobre ela é diferente da percepção dela com ela mesma. Por quê? Porque nós estamos desconectados dessa nossa essência. Nós estamos sempre em disputa com uma coisa e outra. E é por isso que quando a gente se apresenta para uma pessoa, é muito mais fácil a gente interpretar tudo dessa forma aqui, com os nossos preconceitos, com as nossas verdades, com aquilo que a gente já sabe, do que interpretar essa pessoa na sua verdade. Porque aonde está essa verdade? Está embaixo da superfície, não é fácil assim de enxergar. Nós não somos tão transparentes assim, tão espontâneos. Nós não fazemos isso. Mas a complicação acontece nisso. Quando a gente tem os nossos problemas, a outra pessoa também tem os problemas dela. E a gente vai se emaranhando, a gente vai criando conexões com tudo isso. Então é uma conexão que às vezes não é verdadeira. É uma forma de pensamento que alguém joga aqui porque pensa demais naquela pessoa, tá meio que, sei lá, com aqueles amores platônicos, aquelas ilusões. Então a pessoa direciona uma forma de pensamento que vai atrapalhar o campo do outro também. E a gente acaba se enchendo de um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente. É por isso que a gente precisa ir limpando tudo isso. A gente vai retirando, a gente vai curando. Porque quando a gente se ofende, a gente se machuca também. Quando a gente tem essa autoimagem deturpada e uma pessoa aleatória na rua xinga a gente por algum outro motivo que não tem nada a ver, às vezes tem pessoas que estragam o dia, estragam a semana inteira por causa de uma ofensa de uma pessoa aleatória que não tem importância nenhuma, mas a gente dá essa importância para a pessoa por causa disso daqui. Quando nós temos essas falhas no nosso campo áurico, é como se a gente pegasse aqui o planeta Terra e virasse ele. Então, quer dizer, essa tempestade solar, ao invés de bater aqui no campo de força, ela entra diretamente por onde está mais vulnerável. Nós deixamos o nosso campo energético, a nossa aura, aquilo que está extrafísico, o nosso lado sutil, nós deixamos vulnerável. Porque nós precisamos de que alguém nos diga quem nós somos, porque nós somos condicionados dessa forma, desde sempre. Como eu falei lá no exemplo dos meus filhos, tem pessoas que não têm coragem de te ofender diretamente, vão lá e direcionam esse tipo de ofensa, esse tipo de preconceito, de rótulo, para os seus filhos. Mas as crianças não têm esse filtro. Então, quer dizer, acho que a coisa só piora. E às vezes o pai e a mãe que está ali, que deveria ser o filtro dessa criança, como já se sente ofendida, reage mal. Ao invés de interferir e falar, não, minha filha, você não é assim, tá bom? A fulaninha que tá muito estressada ali, mas não. Aquilo que, sei lá, sua avó, sua tia, essa vizinha aqui tá falando, isso não é verdade. Tá ok? Você é uma menina muito boa, você é uma menina muito bonita. E não deixa de ser bonita só porque você não quer comer o brócolis, né? Então, quando não tem essa intervenção, a criança coloca isso pra dentro. E essa criança, um dia, nós fomos essa criança. Então, nós pegamos o nosso campo, deixamos totalmente ele vulnerável a outras pessoas que nós não conhecemos no fundo, que depois de um tempo a gente vai ver que está emaranhado com um monte de outra coisa,
coisas que do passado, coisas da própria família, enfim, é um balaio de gato aqui. Enfim, mas a questão é, como que a gente sai de tudo isso? A gente sai limpando. Em primeiro lugar, a gente precisa limpar esse campo áurico, retirar, fazer aquilo que é meu, aquilo que não é meu, aquilo que é trauma meu, ok, aquilo que foi, vamos dizer assim, vomitado em cima de mim em algum momento, a gente devolve para o autor da ofensa. A gente vai nos curando, porque isso acaba trazendo, assim, para o nosso emocional, uma autoimagem muito dolorida, né? Então, assim, a gente pensa, poxa, se eu não sou isso, por que essa pessoa, né, que eu achava que gostava de mim, não gosta? Então, vai acabando aí trazendo outras feridas. E como nós somos feitos em camadas, essa limpeza, essa cura, vai sendo feita em camadas. Uma vez por dia, todos os dias, você senta lá e você se centra com você mesmo e você consegue ir separando aquilo que é seu, aquilo que não é seu, aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que vale a pena carregar de lembranças e de coisas boas e aquilo que precisa ser jogado fora. Simplesmente assim. Porque nós, muitas vezes, não vemos o mundo, não vemos os fatos da forma como eles aconteceram. Nós vemos através disso daqui. Se a nossa energia, vamos dizer assim, se a gente for comparar, né, com o planeta Terra, que tem essa camada de ozônio, então é um filtro azul. O filtro azul, ele influencia nas cores. Basta você pegar um papel celofane e colocar numa janela. Você vai ver que as outras cores se alteram por causa da cor azul, da cor amarela, enfim, se altera. Agora, quando nós olhamos o mundo e nós temos esses filtros diante dos nossos olhos, tampando os nossos olhos, muitas das coisas que nós temos como lembranças não são verdadeiras. Elas foram contadas pra gente, às vezes de uma forma bastante deturpada. E isso é um estudo que eles fazem com as crianças. Esse período ali de 0 a 6 anos, as crianças aceitam muito a verdade daquilo que vem de fora como a verdade real mesmo, daquilo que aconteceu. Então, quando nós limpamos isso daí, a gente começa a entender que às vezes aquela ofensa que doeu tanto nem existiu, não teve intenção, não tinha maldade. Então, a gente simplesmente deixa de lado. Isso não vale a pena, não faz. Ai, mas ainda dói. Aonde dói? Aonde dói? É isso que... Aí é a segunda camada, é a próxima camada. Ah, dói porque eu não me sinto amado pela minha família. Ok, tá, mas você não é mais uma criança vulnerável. Então, hoje, objetivamente, o fato deles te amarem ou não te amarem acaba sendo relativo. Veja, aí você vai falar, não, mas eu queria tanto a minha avó, isso, aquilo. Tá bom, ela tem um vínculo de sangue com você. Então a gente vai limpando as coisas. Mas o que é mais importante para você? Ah, é muito importante para mim encontrar alguém que me ame. Ok, então começa por você. Você se ama? Aí você fala, acho que no fundo não. Porque eu não me perdoo por diversas coisas. Eu não consigo aceitar muitas coisas em mim, então você vai limpando as outras camadas disso tudo. E por que você não se perdoa? Ah, porque eu me sinto muito culpado, porque eu acho que eu mereço algumas. E aí você vai limpando culpa, vai limpando vergonha, vai limpando a não aceitação de si mesmo. E assim as coisas vão sendo curadas. Assim o nosso campo energético para de ter tantas influências que só são prejudiciais, que só nos sobrecarregam, para ficar novamente perfeito, limpo, cada vez mais fluido. E a diferença é que, enquanto nós estivermos vivos, esse campo energético aqui, ele vai ser atacado. Não tem segredo, isso daí vai ser. Mas quando alguém vem para mim com uma ofensa, eu entendo, eu falo, essa pessoa está tendo um dia muito ruim hoje. E a forma dela se vingar, né, do dia ruim que ela mesma está tendo, é ofendendo outra pessoa.
vamos dizer assim, multiplicando essa sensação ruim, né? É a forma como ela entende. Poxa, se eu não posso ter um dia bom e agradável, então eu vou ofender outra pessoa para que a outra pessoa também não tenha. E assim ela se sente um pouco melhor, um pouco mais aliviada, não se sente tão frustrada, porque só ela está tendo esse dia muito ruim. Então é isso. Voltando à nossa questão de proteção, por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente não limpa o nosso interior, quando a gente não tem o nosso centro bem centrado, a gente se ofende com qualquer coisa. Mas à medida em que a gente vai limpando e curando essas ofensas, a gente consegue enxergar exatamente como elas são. São ofensas, veio do outro. Aquilo que o outro fala dele, às vezes essa pessoa nem se conhece direito, ela está só falando ali uma bobagem. Para quê? Para me tirar do centro. Quando ela me tira no centro, ela fica satisfeita. Então, se eu começo a enxergar essa dinâmica com mais sabedoria, que é esse saber que vem de dentro, não é o saber mental, é o saber que vem da emoção mesmo. Essa pessoa, ela até tentou, mas ela não me ofendeu. Mas daí, às vezes eu fico remoendo isso. Eu penso, poxa, tem alguma coisa aí que ainda está me ofendendo. E o que ainda está me ofendendo? Por que ela veio tão agressiva? Ou, por que ela falou essa palavra X, aquela palavra Y? Será que porque ela guardou aquilo que eu tinha dito para ela que me ofende? Enfim, aí você vai se curando. E essa proteção vai se expandindo. Porque assim, é isso aqui. Nós temos esse campo energético. E ele está perfeito. O que atrapalha são as nossas crenças internas, são as nossas feridas emocionais, é aquilo que a gente dá poder para o outro também, que a gente abre brechas nesse campo energético para o outro entrar e fazer aquilo que ele quer. Quando a gente fecha isso daqui, mas não por medo, agora a intenção é respeito, é impor limite. Se a minha casa está aqui e eu tenho direito ao meu espaço, a ocupar o meu espaço, então eu não sinto medo ao impor limite no outro. Eu sinto que eu preciso me respeitar acima de qualquer coisa. E da mesma forma como eu não vou na casa do outro mexer nas gavetas dos outros, eu também não permito que ninguém mexa nas minhas gavetas. Aí a gente vai percebendo se a gente de fato não mexe na gaveta do outro ou se a gente mexe. Se a gente de fato não invade aquilo que é próprio do outro com as nossas opiniões, ou se a gente está sempre fazendo isso. Então, nós nos educamos, nós nos respeitamos para entrar no nosso centro. E isso nos protege. Quando vem alguma coisa de fora, se identifica na hora. Não é minha, devolvo, não quero isso daqui. E essa é a forma mais eficiente de ter proteção. É quando você não aceita que invadam o seu campo e você está sempre conectada com você mesmo, nessa perfeição aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.